Eu a vida toda tive medo de perder o trem. Sempre morei longe do sonho, do dinheiro, da formação, de um tipo de arte, do descanso. Calculei a vida para não perder o trem. Fiz a conta. Distância mais cidade partida ao meio dá igual a caminho andado em vão. Eu a vida toda tive medo de perder o trem. Sempre morei longe do sonho, do dinheiro, do descanso. Calculei a vida para não perder o trem. Fiz a conta. Distância mais cidade partida no meio dá igual a caminho andado em vão. Algum trabalho só lá perto da longura e todo dia acaba o pão. Até parece o mesmo pão, mas eu sou o tio Clebinho do tamborim, o tio Clebinho do tamborim. Sempre fui por mim, sempre fui de riscar eu mesmo meu caminho e não me gabo de ser um respeitado dono do enredo. No entanto, por ser homem negro, pude me livrar de quase tudo, menos do medo. Da polícia, mesmo andando certo, da justiça, mesmo sendo inocente. Minha vida foi de vagão em vagão até agora, até essa quase derradeira hora, em cada fila de emprego, em cada fila de concurso, em cada fila de seleção, eu nunca quis perder o trem da oportunidade, nunca quis perder os trens da conversa, da chance, da palavra, da história. Engraçado. Para mim, escola desfilar, sempre criei brincando o enredo e o samba-enredo todo ano. Mas aqui na correria do dia a dia, no corre dali da agonia, não dá jeito de a caneta ser minha, não. Quem mora longe do sonho arrisca tudo, todo dia, sem tempo, espremendo no meio da madrugada muitos copos de gelada alegria. E agora, neste fim de noite, me apronto pontualmente, como faço todo dia, porque a vida toda eu andei para não perder o trem agora. Uma confusão, gritos, socorros, gente gritando para, outro perguntando quem. Metade do meu corpo se separa e é recolhido no vão. Eu que toda a vida lutei para não perder o trem, perdi a vida no trem. Começa agora a segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Bom, nesta segunda temporada, a série, que também terá 10 episódios, vai se basear no livro Mobilidade Antirracista. A obra, organizada por Daniel Santini, Paik Duque Santarém e Rafaela Albergaria, está sendo publicada este ano pela Fundação Rosa Luxemburgo e pela editora Autonomia Literária. Esse livro, e também a nossa série, reúne diversos pesquisadores, artistas, ativistas e gestores públicos de origens, vivências, lugares dos mais diversos para analisar o sistema de transportes no Brasil com um olhar especial para a questão do racismo. Bom, a gente dividiu esse episódio em 2 blocos. Nesse primeiro, a gente recebe uma das organizadoras do livro, a assistente social Rafaela Albergaria, que volta ao Cidade Livre depois de participar do episódio 5 da temporada passada. Oi, Rafa, satisfação falar com você de novo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bianca. Boa noite, Elisa. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, como a Rafa falou, a gente também tem o prazer de receber aqui a autora da poesia que vocês ouviram na abertura, lido pela própria, a poetisa, jornalista, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, queridos, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, tudo bem na medida do impossível. A Rafaela é militante antirracista, abolicionista e feminista negra. Mestre pela Escola de Serviço Social da UFRJ e pesquisadora em Direitos Humanos, Políticas Públicas, Mobilidade Urbana, Direito à Cidade e Racismo Institucional. Em 2019, ela lançou o livro Não Foi em Vão: Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio, em que registra, ao lado de João Pedro Martins Nunes e Vitor Mirrecem, a história de Joana, sua prima irmã, que foi morta em 2017 ao embarcar num trem do subúrbio no Rio de Janeiro. A multiartista Elisa Lucinda é uma das escritoras que mais contribuíram para a popularização da poesia no Brasil.
Dentre seus 18 livros publicados estão Parem de Falar Mal da Rotina e A Menina Transparente, que lhe rendeu, em 2002, o prêmio altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto e Juvenil. Já o seu romance Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2015. Suas publicações mais recentes são Vozes Guardadas, de 2017, e O Livro do Avesso, O Pensamento de Edith, de 2019. Como atriz, Elisa possui dezenas de trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, como a novela Mulheres Apaixonadas, o filme A Causa Secreta e a peça Parem de Falar Mal da Rotina, em cartaz desde 2002. Em 2008, ela fundou, em parceria com a atriz Giovanna Pires, a instituição Casa Poema, que desenvolve cursos de poesia falada, e dentre os projetos realizados está o Verso de Liberdade, que ensina a palavra poética a jovens que cumprem medida socioeducativa, pessoas em vulnerabilidade e pessoas trans. Elisa, a gente queria pedir para você falar um pouco sobre o que te inspirou para você escrever essa poesia que está na abertura do livro. O que me inspirou foi assim, pelo menos, acho que brotou com a conversa que eu tive com o Vitor e ele falando do porquê que ele fez a sua tese em mobilidade urbana e o quanto a cidade partida impactava na dinâmica da mobilidade urbana, né? E isso me deixou muito impressionada. Logo, essa informação fez cair uma camada de uma ficha, uma camada de uma compreensão a mais, que eu acho que eu não tinha tanta clareza. Farejava, porque vendo os ônibus lotados, abarrotados, né? Tem gente que trabalha em lugar onde não tem ônibus, cara. E assim, ladeiras imensas, como a da Sacopã, que a pessoa tem que pegar uma van, ainda saltar lá embaixo e subir aquele ladeirão. Quantas vezes eu vim para ir para a casa dos ricos, sabe? Para trabalhar na casa dos ricos, sabe? Porque tem uma mobilidade que não ajuda essas pessoas pobres a se locomoverem bem para chegar a um lugar que poderia ser considerado um lugar digno na sociedade. E, ao mesmo tempo, quem tem essa possibilidade de facilitar a vida do seu funcionário, porque quem mora em algumas mansões que eu já vi pode muito bem mandar alguém buscar, sabe? Porque é você que precisa daquele serviço, tem que viabilizar da mesma maneira que a gente paga a passagem do nosso empregado. Então, assim, quando eu entendi que, além disso, você tem o seu patrão oficialmente, claro que não estou falando de exceções, mas em geral, também dificultando a sua mobilidade, desprezando o seu sacrifício, brigando se você, inclusive, chega atrasado depois de 3 horas quase dentro de um coletivo. Então, assim, isso tudo estava dentro do meu coração e com recorte racial, né? Porque quem mais. Esses ônibus, esses coletivos são abarrotados de negros em sua maioria. E foi isso. Então, com esse acúmulo de experiência, de testemunho, e mais a camada dessa informação que o Vitor Mirense me deu, quando começou a falar desse trabalho aí, até resultar nesse livro. Então, a inspiração não foi difícil, né? Como sempre, a realidade me inspira, mesmo a violenta realidade. Uhum. É o Vitor que vai participar de um dos futuros episódios nossos aí dessa segunda temporada do Cidade Livre e que escreveu junto com você, né, Rafa? O seu livro não foi em vão, né? Eu queria perguntar para você sobre o livro atual, sobre o Mobilidade Antirracista. Qual o objetivo do livro, Rafa? Então, Luiz, o nosso objetivo, acho que esse acúmulo que a gente teve, né? Na verdade, perder uma prima me fez olhar para a mobilidade de uma forma muito diferente, né? Perder uma prima que ficou na barreira da mobilidade me fez olhar para a mobilidade, para o direito à cidade, para as dimensões do transporte de uma forma muito distinta. Porque, na verdade, perceber que poder acessar a cidade, ela está mediada por que acesso a gente tem nos territórios onde a gente mora de transporte, né? De estrutura de transporte, de estrutura de mobilidade. E esse livro, eu me lembro que quando a minha prima morreu, eu ficava sempre pensando e tenho certeza que se
quem pensasse as estruturas de mobilidade fosse uma mulher negra, moradora de territórios de periferia, de favela, a mobilidade não seria um fator de violência como ele é hoje. Então, acho que isso que a Elisa traz, né, de que pensar a mobilidade a partir dessa perspectiva racializada é algo fundamental. E o livro, o Mobilidade Antirracista, ele faz esse deslocamento, né? A mobilidade é uma das políticas públicas mais elitizadas desde sua composição. Né? Quem pensa historicamente as estruturas de mobilidade, as estruturas de transporte, estão muito centralizadas em saberes como engenharia, arquitetura e urbanismo, que são carreiras bastante elitizadas. Né? Então, esse livro ele faz a provocação, ele traz a provocação de se pensar a mobilidade a partir desses corpos que são os corpos que mais dependem do transporte público, né? Então pensar como é que esse transporte público que é racializado, que territorializado, como é que esses corpos eles entendem e percebem as estruturas de mobilidade. Então, esse deslocamento é fazer essa movimentação e propor uma forma de olhar para as estruturas de mobilidade e olhar para o transporte a partir de mulheres trans, a partir de mulheres negras, a partir de coletivos, né, que lutam pelo direito a entender o transporte e entender a mobilidade como um direito, né, porque apesar de desde 2013 o transporte configurar ali um direito social previsto constitucionalmente, a gente ainda tem estruturas de transporte que estão determinadas e condicionadas ao pagamento de passagem, né, que acabam interditando uma série de populações que não têm condição de arcar com o custo do transporte. Então, essa é a perspectiva, esse é o objetivo que o livro traz, dar visibilidade, dar a dimensão e trazer e pautar a mobilidade, pautar o debate da mobilidade a partir da perspectiva de quem utiliza o transporte público e de quem é atravessado por violências que configuram as estruturas de mobilidade. Na verdade, é impossível se pensar mobilidade, se pensar o direito à cidade, sem entender que as relações racializadas elas determinam qual que é a mobilidade e qual que é o transporte que vai ser ofertado nos territórios que também são racializados. É uma situação que ficou mais explícita ainda agora na pandemia, né? E a mobilidade é uma questão onde isso é muito sensível, porque a população mais pobre e também negra acabou, na sua maioria, tendo que continuar a trabalhar, se locomover e ficou mais suscetível à doença, né? À Covid. Vocês podiam explicar um pouco aí como é que vocês viram isso, a questão, como é que qual a parcela da mobilidade aí nessa tragédia atual também? Eu acho que o contexto da pandemia, principalmente, né, quando a principal medida de mitigação, né, do contágio, do desenvolvimento de casos graves, era o isolamento e o confinamento, né, a gente percebe quem são os corpos que são abarcados pela segurança, né? Eu acho que esse contexto de pandemia, ele aprofundou e explicitou ainda mais as desigualdades sociais latentes na nossa sociedade e o quanto a mobilidade ela é um fator determinante para a interdição e para reprodução e operacionalização das relações racializadas, operacionalização de políticas que são políticas que mortificam centralmente corpos negros. Né? Então, isso está muito colocado dentro, acho que isso se aprofunda no contexto de pandemia, quando as principais medidas de mitigação da doença, elas estão colocadas, né, na necessidade de isolamento, na necessidade de confinamento, e as populações majoritariamente negras, elas não têm a possibilidade de resguardo da vida, de adotar essas medidas, porque elas tiveram que escolher entre morrer de Covid ou morrer de fome. Né? Então, durante esse contexto de pandemia, se viu a continuidade de ônibus lotados, de trens lotados, de VLTs lotados, porque essa população, ela é a população que é abarcada, né, pelas mazelas sociais, pelo desemprego, a população
centralmente abarcada pelo desemprego, pela precarização do trabalho, pelo subemprego, e elas tiveram como que escolher, foram jogadas, lançadas a circular, continuaram movendo a cidade, né, fazendo a cidade andar, enquanto aqueles que eram abarcados pela dimensão da garantia ficavam em casa, né, essas pessoas elas tinham que sair para poder trabalhar, não é à toa que uma empregada doméstica, mulher negra, foi a primeira a morrer de Covid no Rio de Janeiro, né? É porque, na verdade, essas populações elas não tiveram o direito as garantias à vida, elas não abarcam essas vidas, né? Então, acho que isso se explicitou com os trabalhos mais precários, com os trabalhadores, né, de aplicativos de entrega, de aplicativos de transporte, com os trabalhadores essenciais na saúde, com a maioria dos trabalhadores que trabalham nos mercados. Então, esses trabalhadores, majoritariamente negros, fizeram com que rapidamente uma pandemia, né, que acometiam uma classe mais elitizada e majoritariamente branca, né, porque chegou no Brasil a partir das pessoas que iam para outros países, era assim que se controlava e que se controlava o contágio inicialmente, no início da pandemia, rapidamente abarcou centralmente, majoritariamente, com os casos graves e a mortalidade, a população negra, né? Tem uma pesquisa que considerou o início da pandemia até junho de 2020 e que mostrava uma centralidade de pessoas mortas e abarcadas, né, por casos graves de pessoas que compunham ali a população negra. E quando a gente olha, inclusive, quais são os grupos prioritários, né, conformados para ter acesso às vacinas, a gente não vê que esses setores que são entendidos como serviços prioritários, dos entregadores, dos trabalhadores de mercados, esses setores, eles não são abarcados como grupos prioritários para serem imunizados pela vacina. Então, isso fala sobre uma política de morte, sobre uma política de interdição de corpos negros, porque esses corpos, eles nunca são entendidos como, não foram entendidos historicamente como corpos abarcados por garantia. Acho que essa interdição, a mobilidade como elemento de interdição, ela é algo que está na história da nossa conformação enquanto nação, né? Porque, na verdade, um país que se forja a partir de relações racializadas, onde uma marca racializada faz com que um povo seja entendido como e transformado em mercadoria, explorado, sequestrado, essa marca ela vem sendo, né, transmutada e colocada de diferentes formas que abarcam corpos negros, né? Os corpos negros, eles são entendidos como, pelas políticas sociais, principalmente na política de mobilidade, como corpos onde se autoriza a interdição. Isso fica muito explícito quando a gente olha para quais são as estruturas que atendem de transporte, que atendem os territórios de periferia, e quais são as estruturas de transporte e a qualidade dos serviços que atendem os territórios mais elitizados. Tem uma diferença de investimento, tem uma diferença de qualidade, tem uma diferença de manutenção, de tempo de atendimento, que é muito marcante e que determina a impossibilidade das pessoas poderem circular e poderem acessar o conjunto de outras políticas públicas e sociais. Então, acho que a mobilidade, acho que esse contexto de pandemia deixa muito mais explícito que, ao passo que a mobilidade ela é conformada por duas esferas distintas, né? Se a mobilidade, o direito ao transporte, que é colocado, afirmado na construção, né, e na Constituição, ela abarca uma perspectiva de liberdade, corpos negros e as populações negras e não brancas, elas sempre experienciaram a cidade numa perspectiva de interdição. A mobilidade é conformada, então, por essa dimensão de liberdade que constrói e que enxerga corpos brancos, né, principalmente nos territórios mais elitizados, e essa dimensão de interdição que enxerga e que se coloca, que atravessa corpos negros, centralmente em territórios periféricos e de favela.
Elisa, e eu queria que você comentasse um pouco sobre essa realidade que você retratou na sua poesia e que a Rafaela também trouxe um pouco agora na fala dela, que é uma realidade que na maior parte do tempo ela não é percebida pela branquitude, né? Quando Dorival Caymmi começou a colocar a vida do pescador na canção dele, a gente foi ver o pescador. Quando a gente escutou o sertanejo, a gente foi ouviu a vista dele, viu a vista dele. Eu acho que o negócio do lugar de fala é por aí, sabe assim? Então a gente não é dono, até agora, a gente não é dono dos meios de comunicação, a gente não manda neles, a gente não manda no mercado editorial ainda, a gente não tem poder, o poder que acho que a gente merece nessas fatias de gestão do mundo e de gestão do Brasil. E como a gente não estão nas notícias, não estão no audiovisual, não estão nas mídias todas, a nossa versão, o achincalhe, que everyday, todo dia, um preto sofre uma pressão alta em algum lugar, discriminado na loja, discriminado no prédio que mora, discriminado o tempo inteiro, suspeito. E com aquela bunda, aquela saia curta, só pode ser puta. Olha lá, que ar de malandro com aquela mochila ou aquele boné. O ar de malandro é só ser preto, né? Eu me lembro do Fabrício Oliveira, que eu acho um gato, e ele disse que o cara falou pra ele: pô, você é legal, você tem essa cara de bandido, mas você é legal. Como assim, cara de bandido? Isso está estruturado, naturalizado na subjetividade da nossa sociedade e orquestrado e mantido pela branquitude. Então, a gente tem que botar essa parada, não vitimistamente, do ponto de vista de que a gente só se dá mal, mas do ponto de vista de entregar o jogo roubado, que isso é um jogo roubado. Quando um menino de 10 anos está escolhendo, de 12 anos, está escolhendo se ele vai passar, vai fazer intercâmbio na Irlanda ou em Londres, e um menino da mesma idade tem que parar de estudar porque tem que começar a trabalhar aos 12 anos para levar comida para casa, algo de muito podre está acontecendo e quem é beneficiado sabe. Jogo roubado. Elisa, ainda uma pergunta. Apesar desse momento, né, difícil, terrível que a gente está vivendo, inclusive na questão do racismo, né, com vários episódios lamentáveis fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, mas aqui também, como o caso do Carrefour, né, que foi em novembro do ano passado. Por outro lado, parece estar havendo uma reação também, né? Como é que você tem enxergado essas últimas mobilizações e o estado atual assim do movimento negro, desse processo de resistência ao que está acontecendo? Tem uma novidade que foi o sistema de cotas, né? O sistema de cotas produziu uma inclusão muito determinante na vida de muita gente. Assim, não sei qual é exatamente a estatística, mas eu sei que são muitos os que foram os primeiros a se formarem vindo de famílias operárias. Os primeiros universitários passaram a surgir, né, dentro de famílias que não teriam condições de ter um filho na PUC, que não teriam condições de ter um filho na universidade. Então, isso moveu a estrutura brasileira. E essas pessoas, muitas fizeram pós-graduação, muitas se tiveram filhos e tiveram acesso a uma formação, a uma inquietude que muitos pobres e pretos do Brasil não tinham. Então foram estudar Angela Davis, foram entender o racismo brasileiro, foram muito fruto do trabalho do movimento negro, criaram seus filhos podendo ter cabelo crespo, amando a sua beleza e a sua ancestralidade. Então tem toda uma afirmação. Você vai numa festa hoje na periferia, você encontra cabelo crespo de vários tipos, trançados, ousadias que na minha geração não tinha. A gente brigava para desalisar o cabelo. Então são os filhos do movimento negro, são os filhos das cotas, e essas pessoas
formam um Brasil novo, que ainda não está na estatística. É a história que a gente está fazendo agora. Então, essas pessoas nem pensam em apoiar racista. Entende? Não querem uma empresa que não tenha economia verde, que não tenha uma diversidade. Tanto que as pessoas estão procurando a gente. Eu vejo isso. O programa me chamar porque descobriu que tem 8 pessoas e não tem nenhum preto ainda entrevistado. Eu vejo o constrangimento e a pressa de reparar. A pressa atrasada, mas é uma necessidade. Tá pegando mal. Um cara como o Bolsonaro, por exemplo, ele não é só malévolo, ele é retrógrado. Então ele assusta até a direita mais contemporânea, se é que existe, mas existe. Tem um capitalismo que não quer negociar com ele porque a economia perde sem ser verde. A economia verde virou o selo da transação comercial do mundo. Porque ou faz isso ou não temos planeta, né? Então, da mesma maneira, eu acho que a questão da diversidade se impôs. Então, eu acredito em novos tempos. Várias empresas começaram a fazer recortes que nunca tinham feito, sabe? Eu conheço vários amigos meus que são formadores de opinião, que estão sendo chamados para serem consultores, inclusive eu, de grandes empresas nesse lugar, sabe? Para fazer parte do conselho, para não deixar a empresa ficar tão racista. Então, eu acredito que, embora estruturalmente estejamos encalacrados, eu sou poliana nesse sentido, eu acredito também no novo tempo. O direito à mobilidade em nossa cidade segue carregado de uma contradição. Quando o serviço tem alguma qualidade, o acesso democrático e amplo à população é vetado. Os três materializam e revelam essa contradição secular. O Brasil tem graves problemas em fazer política pública de qualidade em escala e nossos entraves com a mobilidade são reveladores. É só ver a situação de cidades como Salvador e Rio de Janeiro, só para ficar entre a cidade em que estou e a cidade que tem a central do Brasil como referência. É nela que o Rio opulento, rico, cosmopolita, a cidade mundial, recebe todos os dias nossa gente das chamadas cidades dormitório. O poder e a especulação imobiliária obrigam o povo trabalhador e empobrecido a morar muito longe. E assim, os trens são hoje um exemplo emblemático de abandono da gente pobre, negra, periférica. Gente que fica lá, onde trem e o vento fazem a curva, onde as políticas públicas, a modernização e os investimentos não chegam, não alcançam. São os territórios onde bem se aplica o poema de Solano Trindade. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com... Neste segundo bloco, a gente segue falando sobre os encadeamentos entre racismo e transporte com a Rafaela Albergaria e recebe a autora do pós-fácil do livro Mobilidade Antirracista, que foi de onde a gente tirou o trecho que vocês acabaram de ouvir. Bem-vinda ao Cidade Livre, Vilma. A Vilma é socióloga, defensora dos direitos humanos, ativista do movimento de mulheres negras e cofundadora da coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras. Bom, nesse segundo bloco a gente continua aqui com a Rafaela Albergaria e recebe a socióloga Vilma Reis. Oi, Vilma, tudo bem? Olá, Luiz, Bianca, Rafaela, tudo bem? Ô, Vilma, me contaram aqui que você... Queria dizer que não foi a Rafa, que você escreveu a orelha do livro, mas que o texto acabou ficando maior do que o esperado e acabou indo para o corpo do texto, né? Virou o pós-fácil. É muita coisa aí para falar sobre essa relação do transporte com o racismo no Brasil, né? Exato, Luiz. A gente, para falar de mobilidade e antirracismo, eu fui pelo caminho, né, de abordar as lutas por justiça que correm mesmo nos trilhos do Brasil, nos trilhos visíveis e nos trilhos muitas vezes invisíveis. A Rafaela Albergaria, ela é essa presença potente que, junto com os nossos companheiros, Daniel Santini, Paik Santarém, assim, nos dá esse caminho, né, de uma luta que já segue há muito tempo no Brasil. Nós lutamos por um direito à mobilidade que envolve também direito à cidade, enfrentamentos ao racismo, ao sexismo. As cidades, elas têm linhas visíveis e invisíveis de profundas segregações. E quando você olha a região metropolitana, no caso de Salvador, quando você olha
a Baixada Fluminense, no caso do Rio de Janeiro, ou em torno do Recife e outras cidades, é tanta luta que nós temos para empreender, e essa questão da mobilidade ela está diretamente ligada ao direito à cidade, ao direito aos sujeitos políticos que podem acessar a cidade e ter mobilidade nela. Salvador, por exemplo, é uma cidade em que 42% não tem como pagar o transporte, pegar o transporte, e as pessoas andam a pé. E no Rio de Janeiro, essa linha de separação entre quem tem que pegar o trem todos os dias, quem está exposta à superviolência, né? E dessas empresas que muitas vezes se alimentaram do capital público, eram empresas públicas que depois é percebida como capital misto e depois é realmente o capital privado. E como que a população vai sendo destituída do direito de se mover. Claro que desde 2007, quando a gente olha para a necessidade de reforma urbana, quando nós lutamos, e é há muito tempo, né? Mas quando a gente passa a ter o Ministério das Cidades no Brasil, a gente teve alguma esperança de também poder debater o direito à mobilidade, a vários modais de transporte, e, na verdade, o que chega à população é de se retirar muito da voz da população na decisão sobre o transporte. E os trens, quando eles estão e quando eles são retirados, como é o caso, os trens que estão no subúrbio e na Baixada do Rio de Janeiro, os trens que partem da Estação da Luz em São Paulo, os trens que foram retirados de Salvador, de todo o subúrbio ferroviário, há cerca de 1 mês e meio atrás, que permitia que 600 mil pessoas se movessem, e que hoje é muito difícil, porque uma coisa era pagar 50 centavos, outra coisa é pagar R$ 4,40, né? E para as mulheres da pesca artesanal, as mulheres quilombolas que vivem nas ilhas que pertencem a Salvador, é muito difícil. Como é difícil nas nossas histórias contadas nesse livro monumental, organizado por nossa companheira Rafaela Albergaria, a Daniel Santini e Paik Santarém. Para nós, falar em mobilidade e antirracismo no Brasil é a gente colocar sobre a mesa várias agendas urgentes no nosso país, como da reforma urbana e do direito da população, na sua visão mais ampla e diversa, inclusive do ponto de vista étnico-racial, inclusive na questão de classe, já que 72% da nossa população precisa diretamente do transporte público para se mover, e uma parte considerável do nosso povo não pode recorrer ao transporte público, porque ele custa caro, porque ele não é entendido como uma política pública de necessidade básica do nosso povo, e por isso é tão... Eu chamei assim, né, que este livro ele é uma agenda, né? Ele, desde o debate sobre a tarifa zero, e todos os debates, as agendas de luta por direito à cidade, pois, como bem destacam os autores e as autoras, com o direito ao transporte vem também o acesso a outros direitos, como a cultura, a educação, o trabalho e os afetos. Quando nos movemos, enfrentamos as linhas visíveis e invisíveis do racismo, da LGBTfobia, do ódio religioso, né? Tem uma história importante contada de mulheres que são mulheres do candomblé que são afrontadas, né? Por estar de branco num dia de sexta-feira. Imagine, no Rio de Janeiro, ou nesse nosso Brasil, que é uma pátria mundial, onde a cultura, como bem nos lembra Jurema Werneck, é uma forma de nós falarmos, ou como nos lembra o mestre Muniz Sodré. E essas linhas visíveis e invisíveis, onde
esse corpo negro, negra, político de candomblé, de samba, do funk, que se movem pelas cidades e levam tatuadas suas narrativas, né? Eu me emocionei muito, Rafaela Albergaria, no encontro com esses textos, né? E para nós é muito importante, né? Eu, como filha de uma família de homens negros ferroviários do Recôncavo da Bahia, sobrinha de homens negros ferroviários, sementes de muitas lutas que se ergueram no contexto da leste brasileira, como era conhecida a empresa da Rede Ferroviária Brasileira aqui no Nordeste, onde homens negros como meu pai, meus tios, e a nossa família mais extensa, eles passaram meses sendo vilipendiados por esses sujeitos que dominavam a leste brasileira, e esses homens negros foram tratados como proscritos na cidade que eu cresci, Nazaré das Farinhas, no Recôncavo da Bahia. E esse livro ele é um brado da poesia também de Elisa Lucinda, e sabendo das lutas de Rafaela Albergaria, de toda uma geração de resistência que passa por Madureira, Cosme Velho e vai rio adentro, para nós é muito importante o que está colocado. Então, eu acho que para nossa início de conversa aqui é um pouco da potência desse livro que aborda o direito às cidades, o direito à mobilidade e o enfrentamento ao racismo nas cidades brasileiras. Perfeito, Vilma. E Rafa, no seu artigo do livro, você faz um resgate histórico sobre como o racismo estruturou a mobilidade no Brasil. Você poderia explicar para os nossos ouvintes como se dá esse encadeamento? Sim. Eu falei um pouco, né, na primeira parte, assim, de como essa relação, né, do racismo está intrínseco à questão de mobilidade, né, como é que a nossa chegada aqui, o nosso sequestro, o sequestro do nosso povo, do povo africano, ser trazido, né, ser atravessado no Atlântico nas condições mais violentas, né, e inclusive esse sequestro ele se dava quando a população circulava, né, por aqueles territórios e eram sequestrados por europeus para ser trazido, para ser escravizado nas colônias, no Brasil, em diversas partes, né, da América Latina, da América Central. Então, esse processo de escravismo, ele sempre teve vinculado à impossibilidade ou à interdição, né, uma política de interdição. E a forma como o controle foi colocado, né, sobre os nossos corpos, né, o controle para não se libertar, para não fugir das condições de escravização, o controle no processo da suposta abolição, para garantir que a gente continuasse, né, nessa construção de subcidadania, nessa construção, né, de explorado, de oprimido, né? Acho que a própria política da eugenia, né, onde em alguns estados, por exemplo, como Minas Gerais, se vivenciou um contexto onde a população negra era quase 80% da população do estado, né, e a implementação de uma rígida e brutal política de extermínio da população negra para alcançar a ideia de um Brasil, né, desenvolvido que se colocava, né, pela própria política eugênica, embranquecida, eurocentrada. O ideal de Brasil desenvolvido estava atrelado ao branqueamento da população. Então, todas essas construções elas se dão com o extermínio da população negra, na impossibilidade de circulação ou numa política de interdição. Então, assim, o livro, ele tem uma série já tinha apontado, né, tem uma série de abordagens, né, e a ideia é trazer
e aprofundar como é que a mobilidade ela atravessa todas as outras políticas, que são políticas que se conformam como políticas de morte. Então, tem artigos da Agenda pelo Desencarceramento que fala que os corpos que são selecionados pela seletividade penal, eles são selecionados na circulação pela cidade, né? Dei um exemplo muito concreto disso, que são as operações Verões, que acontecem no Rio de Janeiro, né, onde os jovens negros que vindos da favela são interditados nos ônibus que fazem esse circuito Zona Norte, Zona Sul da cidade, são interditados, são encaminhados para uma delegacia, é oferecido uma denúncia por algo que se imagina que esses jovens supostamente cometem, um crime que supostamente se imagina que esses jovens cometeriam, e eles são internados de 15 a 45 dias por um crime que ele não cometeu, que o único ato que esses jovens cometeram foi tentar circular pela cidade. Então é impossível se pensar mobilidade, porque a impossibilidade de circular pela cidade é onde se opera políticas de interdição, políticas de extermínio, políticas de violações sistemáticas, né? E acho que esse livro ele representa isso como uma diversidade de olhares, falando qual que é a profundidade do debate de mobilidade e do debate de interdição. Acho que isso que a Vilma traz, assim, de como é que, de onde vem, né, de ser, de provir de uma família de metroviários, de ferroviários, de vivenciar isso na pele, as interdições, né, de transporte, que são transportes fundamentais para a sobrevivência, principalmente das populações mais pobres, que vivenciam com a ameaça constante de interdição desses transportes que atendem às áreas mais periféricas por um custo muito menor. Então, especificamente, por exemplo, a questão dos trens, né? É um transporte muito mais rápido, muito mais sustentável, menos poluente, mais barato para as populações que vivem especialmente em territórios de periferia, porque tem, inclusive, o trem ele tem muita relação com um modelo de cidade, que é um modelo de cidade que se quer apagar, né? O trem, você não vê a experiência de ferrovias nas áreas mais elitizadas da cidade, porque as ferrovias, geralmente, elas cortam os municípios, as cidades ao meio, né? E é um elemento também, muitas vezes é um elemento de risco para muitas populações, né? Quando a gente começou a fazer o estudo sobre as violências que eram realizadas no transporte ferroviário no Rio de Janeiro, o que a gente ouvia muito era o quanto que essa repartição dos municípios pela linha férrea, como é que isso era um fator de violência ao entorno, né? Muitas mulheres eram estupradas ao entorno das ferrovias por causa da pouca iluminação, por causa de falta de estruturas, né, e de equipamentos públicos, de comércio. Então, essa arquitetura da ferrovia não é algo que você vê nas áreas mais elitizadas da cidade. Geralmente se implementa nas áreas mais elitizadas da cidade uma estrutura de metroviária, né, porque são construções subterrâneas e que não produz esse mesmo fator de insegurança. Mas é importante dizer que não é a estrutura, né? Não é essa a estrutura que determina a insegurança no entorno desses transportes, mas o que determina a localização desses territórios, né? Que se entende que são populações que não precisam acessar a lógica de segurança cidadã. Eu acho que o que a gente faz no livro também é trazer essa perspectiva, né? De como é que falar sobre mobilidade, como é que construir estruturas, né? De garantia de vida, de garantia de acesso à cidade, de garantia à mobilidade, porque é muito importante entender, e eu comecei a entender muito isso depois que a Joana morreu, e me atentar para fatos, né, que por muito tempo ficaram apagados, né, para mim, que pegava aquele tem todo dia, porque a gente acaba muitas vezes naturalizando as violências que nos atravessam, acaba tomando como normal
essas estruturas que são estruturas violentas que a gente convive sistematicamente. Acho que pode ser, inclusive, uma estratégia de sobrevivência, né? Fazer esse distanciamento e naturalizar esses processos de violência que nos abarcam diariamente de várias formas. E após a morte da Joana, eu comecei a me atentar para estruturas, né, que estavam ali presentes na circulação do trem. Não sei se eu cheguei a falar, né, no primeiro bloco, mas a exemplo de uma estação de Vila Rosalie, onde a saída da estação é dentro de um cemitério objetivamente. Se construíram um muro, um corredor gigante no meio do cemitério para objetivamente as pessoas não passarem dentro do cemitério. Isso só é possível dentro de territórios, dentro de uma concepção de pessoas que são entendidas e são construídas por uma perspectiva e por uma lógica de subcidadania, né? Por uma lógica de exceção no seu cotidiano. Então, acho que essas construções elas não são aleatórias nem desvinculadas, né? Acho que quando a gente olha para esses territórios que são atravessados por essas estruturas precárias de transporte de uma forma geral, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vivencia e a gente assiste os transportes rodoviários, né, que atendem os municípios da Baixada Fluminense, são transportes que são atravessados por uma série de dinâmicas e poderes paralelos, né, grupos paramilitares, são grandes monopólios, né, que tem muita ligação com o crime organizado, né, que atuam e que concentram há anos a concessão de atenção desses transportes ferroviários. Uma passagem de São João de Meriti, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, para o centro do Rio, é mais de R$10 uma passagem de ônibus. Então, isso já fala sobre a impossibilidade das pessoas circularem, e o Rio é uma cidade com uma das maiores concentrações de oportunidade na capital, né? Então, as pessoas pagam muito para poder se transportar e para poder acessar trabalho, acessar educação, acessar cultura. Então, acho que essas construções, esses territórios, não à toa são territórios majoritariamente negros, né? E é também nesses territórios de periferia onde essa lógica de interdição, como a Vilma muito bem trouxe, que está acontecendo em Salvador, né, com a interdição desses trens que atendiam mais de 600 mil pessoas, é nesses espaços que essas lógicas se operam, né? A gente vê, né, que a grande parcela da população que precisa dos transportes públicos para sobreviver, elas estão em territórios periféricos e de favela, né? E em contrassenso, né? E ao contrário de se manter e de se ter mais investimento para esses territórios que precisam objetivamente de transporte público para sobreviver, a gente vê uma alocação de recursos muito maior nas áreas mais elitizadas, que atendem um número muito mais restrito, muito menor de pessoas, como foi a exemplo do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com a extensão da linha 4, onde o investimento para estender o metrô até a Barra, né, que é uma área bastante privilegiada da cidade do Rio de Janeiro, foi quase que mais do que o triplo do que foi investido na Supervia, né? Então, isso mostra o quanto que tem uma lógica, né, que é uma lógica que opera pela interdição, né, que opera pela impossibilitação dessas pessoas de acesso a serviços, de acesso a trabalho, de acesso a oportunidade de uma forma geral, né? Isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa construção enquanto nação, né? Desde que a gente foi trazido, né, para cá, para o processo de escravização, a mobilidade tem se colocado como um fator-chave no processo de exploração e de controle de corpos negros, né? E em diferentes períodos históricos, essas formas de controle de interdição pela mobilidade, elas se atualizam, elas se retroalimentam, elas tomam novas formas. É muito importante a gente perceber e pensar que a interdição, que o racismo, da forma mais brutal como ele se coloca a partir da inviabilização da possibilidade das pessoas pretas, pobres e periféricas se moverem pela cidade. É na tentativa de se mover que as pessoas
morrem supostamente por bala perdida. Indo para a escola, criança indo para a escola, às vezes crianças dentro de casa. Então, é na tentativa de se mover que muitas pessoas que são produzidas mortes sistemáticas centralmente em territórios muito bem localizados e muito bem definidos, que são territórios majoritariamente pretos, empobrecidos e periféricos e de favela, né, são contracorpos majoritariamente negros que se produz uma política, né, de interdição, de extermínio, de contenção e confinamento contra os corpos negros, na impossibilidade de circular pela cidade. Então, eu acho que as políticas de mobilidade, elas se colocam e elas reforçam a forma como o racismo, né, ele é estrutural na sociedade pela afirmação de todas as formas, né, de todas as nossas formas de existência, de que o que está colocado para nós é a interdição pela cidade. E isso se aprofunda quando a gente fala de mulheres negras, né, que são as que ocupam os maiores indicadores de uma série de violências, inclusive pela comunidade, de estupros, de assédio, nessa impossibilidade de circulação, nessa política de interdição, de assaltos, de violência doméstica também, que também coloca uma possibilidade de interdição. Então, acho que o racismo está linkado com essas várias formas de inviabilizar as nossas possibilidades de circular pela cidade, que falam sobre nossa possibilidade de existência, porque para a gente poder sobreviver na sociedade, a gente precisa poder acessar serviços, políticas, estruturas públicas, trabalho, a gente precisa poder acessar, a gente precisa poder circular. E nessa política de interdição está colocado e está aprofundado a dimensão do genocídio e do extermínio dos corpos negros. Então, acho que isso que a Vilma fala, né, e que me deixa muito emocionada, porque a Vilma é uma referência, é uma referência para todos nós, é gigante em todas as suas construções, e acho que ensina muitas gerações de mulheres sobre a possibilidade e sobre os caminhos que a gente pode seguir. Eu me lembro que a Vilma me ensinou, na primeira vez que a gente se conheceu, de que a gente tem que ter nome e sobrenome, porque há muito tempo nos foi negado essa possibilidade de ter nome e sobrenome. Então, desde então, eu sempre me apresento falando meu nome e sobrenome, né? Isso fala sobre uma possibilidade, fala sobre uma necessidade de construção de humanidade. Então, quando a gente fala que a mobilidade ela está desenhada, estruturada nesses modos de interdição contra um corpo determinado, contra um corpo determinado que é construído pela desumanização. Então, esses processos de refletir, de pautar o debate da mobilidade, de pautar as formas como a mobilidade, ela se coloca como uma estrutura, né, de interdição na sociedade para esses corpos determinados, é fundamental para a gente disputar a humanidade. Eu acho que esse deslocamento que a gente buscou fazer na construção desse livro, que parte de algo muito material para mim, assim, que foi a parte da perda da minha prima, parte de algo muito material, fazer o debate de mobilidade, fala sobre a necessidade de ter corpos que são construídos desse lugar, que são atravessados pelas estruturas de transporte, pelas estruturas de mobilidade de uma forma geral, né? De ter esses corpos falando, pensando mobilidade urbana, pensando sobre o direito à cidade, porque, na verdade, a gente, para garantir, né, a construção de outras perspectivas, para garantir que a mobilidade seja de fato um direito, para garantir que o transporte seja de fato um direito, a gente precisa ouvir todas as pessoas que são abarcadas por violências que atravessam essa possibilidade e impossibilidade de circulação. Vilma, eu queria ver se você quer complementar a resposta da Rafa. A partir de eu queria te pedir para você explicar um pouco melhor o que foi esse fechamento dos trens de subúrbio de Salvador, né? O que aconteceu e quais as consequências, né, práticas disso? Então, eu acho importante porque, primeiro assim, né, chegando aí junto com Rafa nessa questão da fala, porque é um trauma para todas nós. Como que uma jovem de 19 anos
como foi o caso de Joana Bonifácio em 2017, entrando numa universidade pública para cursar uma graduação de biologia, que, lembrando Malcolm X, quando ele conversava com Alex Haley, e lá quando ele fala daquele personagem, né, que era um matemático, ele lembrava todos os dias quantos matemáticos são jogados nas valas do Harley. No vagão do trem foi o corpo e a vida e muitos anos de esperança de Joana Bonifácio. E quando é nessa jogada em nome de uma administração eficiente, né? Essas são as palavras-chave, né, quando se viola direitos no Brasil. Se fala em eficiência, né, e a gente fica assim olhando e dizendo, olha como eles todos falharam com o nosso povo, num jogo liberal, perverso, neoliberal, super perverso. Eles falharam com Joana Bonifácio, falharam com as mulheres e com os homens, com os nossos sonhos. E o que aconteceu em Salvador é uma coisa traumática, porque imagine num território que nós temos cerca de 600 mil pessoas, que é o subúrbio ferroviário de Salvador, e mais as ilhas, Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Paramana, ali a Baía de Aratu, toda aquela região, é o entorno. Você chega ali no cais do Porto da Barra e você pode ver as ilhas. E também olhar do bairro da Ribeira e ver as ilhas. Ou a gente chega ali no subúrbio ferroviário e olha, né, e a gente está vendo Ilha de Maré do outro lado. E todo esse nosso povo precisa desse espaço, e por conta das próprias condições que Rafaela descreveu aí, de não manutenção dos trens, por estar lá uma política largada, né? Parece quando a gente lê o próprio Norbert Elias, né? Olhando para o subúrbio e olhando para os lugares, as periferias de Londres também, nos outsiders, né? Os estabelecidos e os outsiders. Pois bem, quando a gente olha para cidades como Salvador e Rio de Janeiro, e destacadamente o Rio, né? Opulento, rico, cosmopolita, cidade mundial, que todos os dias, nesses lugares onde mora nosso povo, no subúrbio carioca ou no subúrbio do Rio, esses lugares são transformados no olhar da maioria dos gestores em cidades dormitórios, né? Você pega da central do Brasil para lá, né? Lá do subúrbio é onde está a nossa gente. Não tem a potência do samba, né? Quando diz: o meu lugar é caminho de algum Cunhaçã, lá tem samba até de manhã. Nós enxergamos assim, né? Quando a gente olha para Madureira, mas a nossa existência e esse lugar, nossos territórios de pertencimento, é visto como esse lugar que não interessa muitas vezes, enquanto não aparecem os recursos das agências internacionais, e não interessa, enquanto não interessa a especulação imobiliária, ou quando eles querem colocar os projetos chamados de que é a chegada do desenvolvimento, e aí se devasta tudo em nome do desenvolvimento. E os nossos sonhos são atropelados nessa hora. Mas, no geral, qual é o cenário que nós temos? Nos subúrbios, por onde passam os trens, nas regiões metropolitanas, nas periferias profundas, lá muitas vezes só chega o braço armado do Estado.
que trata de forma tão desrespeitosa a nossa gente, por isso que nós compreendemos profundamente o poema de Solano Trindade, esse poeta potência que nos anos 40 saiu do Recife e foi para São Paulo. Solano Trindade, que nesse momento a sua poesia dá nome à campanha da Coalizão Negra por Direitos. Tem gente com fome, se tem gente com fome, dá de comer. O poema de Solano Trindade, que repetia o som do trem, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, né? É também para a gente lembrar que, muitas vezes, nesses nossos lugares por onde passa o trem, como são os exemplos do subúrbio e da Baixada Fluminense, onde vive a maioria negra, o lugar onde a polícia é a presença de Estado, falando alto, xingando, pisando em documentos e desrespeitando, desconsiderando as mulheres negras, as juventudes em suas potências, né? Desrespeitando os homens negros e empobrecidos que foram destituídos da sua existência. Então, para nós, é muito importante que neste século XXI a gente possa tratar com um exemplo emblemático do abandono da gente negra, pobre, periférica, esse tratamento com as políticas de mobilidade, né? E por isso que, quando sem que olharem para nossas cidades como cidades dormitórios, nós precisamos falar de lá. Não, aqui tem esperança. Nós, lembrando o Emicida, nós só tem nós mesmos, né? Mas a gente também empurra as portas do poder para dizer: quem disse que vocês vão continuar governando, pisando e asfixiando as nossas esperanças, sabotando os nossos sonhos e só voltando às periferias, às baixadas, aos subúrbios, quando a gente olha que é em Caxias onde, lamentavelmente, imagine uma advogada como Valéria Santos foi algemada, esquecendo-se todas as questões de prerrogativas da advocacia brasileira, porque é uma mulher negra algemada e jogada no chão, né? Então, esse é o cenário dos territórios que nós estamos debatendo e que eles chegaram na superfície através desse livro. Então, é essa questão que nós colocamos sobre a mesa. E todo um sentido de uma elite de joelho para os chamados centros metropolitanos do mundo, uma elite colonial que muitas vezes a sua branquitude só se aguenta até o aeroporto de Miami, de Barcelona ou de Londres, e que essa elite muitas vezes por lá anda de metrô, pega o transporte público e é uma cena descolada da vida, né? Olha, como eu tenho um entendimento de ser um sujeito do mundo, e depois como que essas pessoas que estudam nos grandes centros internacionais de formação das elites coloniais na América Latina, eles que se preparam em Harvard, em Stanford, em Yale, em Columbia, que vão para a London Economic School, que vão para todos esses centros, que vivem outra realidade, ou que vão para Tóquio, e depois eles e elas retornam, e essa é a cidade de novo entregue para que o povo viva. Então, é também um debate civilizatório, esse debate para nós. É uma disputa de narrativa sobre quais as cidades que nós queremos e quais as cidades possíveis. Nós queremos cidades em que o nosso povo não seja anulado, esquecido, jogado nas cidades dormitórios, sem serviços, sem acesso à cultura, né? E não porque nosso povo não tenha cultura, mas inclusive a possibilidade de nós mostrarmos a nossa potência cultural, né? E dialogarmos, porque
nós existimos em alteridade. Nós existimos porque um pode perceber o outro, um grupo pode perceber o outro. E, na verdade, no Brasil, quando a gente olha para a política de mobilidade, a gente sente a densidade da segregação, né? As políticas que ocorreram durante o reinado do Beltrame, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rafaela Albergaria lembrou aqui com precisão, né? Quando a juventude era barrada, né, para não entrar, ou a juventude barrada na cidade de Salvador, quando se recuperou, por exemplo, lugares muito bonitos da cidade, como o Porto da Barra, se retirou imediatamente 16 linhas de ônibus que ligavam a periferia, o subúrbio de Salvador, a estas praias turísticas e ocupada pela indústria do turismo. Pois bem, em Salvador, por muitos anos, o trem serviu ao nosso povo, da estação de Paripe até a estação da Calçada, passando por muitas outras estações como Coutos, Piripiri, Plataforma, Itacaranha, Plataforma, que são bairros do subúrbio de Salvador, Lobato, né, que tem esse nome por conta de ter sido lá que se descobriu o primeiro poço de petróleo, e chegando à estação da Calçada, que é ao lado de um patrimônio muito importante de nossas vidas, que é a Feira de São Joaquim, né? E todo o nosso povo que vem das ilhas e que pesca no subúrbio e que faz a agricultura familiar e a agroecologia nessas regiões do entorno de Salvador e do subúrbio ferroviário, essa população inteira pegava o trem. E esse trem, pelas condições em que ele estava também jogado durante anos, o preço dele foi caindo e, por fim, ele estava em 50 centavos. Hoje a gente fica pensando se também foi uma estratégia de desmobilização total do serviço. E para uma mulher, por exemplo, que faz reciclagem e que ela é recicladora de latinhas ou de papelão ou de garrafas PET, na Cidade Alta, Salvador tem essa geografia fantástica, Cidade Baixa e Cidade Alta, e um dos caminhos que liga o subúrbio à Cidade Alta é exatamente esse caminho da Estação da Calçada, chegando até o elevador Lacerda para poder nos ligar à Cidade Alta. Muitas vezes uma mulher que morava a 2 horas do centro antigo de Salvador, por exemplo, se ela viesse de ônibus, vindo de trem, como bem destacou aqui Rafaela, esse é um transporte bem mais rápido, porque não pega os engarrafamentos. Esse é um transporte bem mais rápido, mais ventilado, tem muito mais espaço, né? E nesse transporte também do trem era possível a última tarifa de ônibus em Salvador, quando cancelou-se o serviço do trem, a passagem de ônibus em Salvador estava por R$ 4,20 e a passagem de trem 50 centavos. Então, uma mulher que às vezes ela tem que catar 5 latas de marisco para depois ferver o marisco e transformar realmente botar 1 quilo de marisco num saquinho, ou às vezes 2 quilos, e aquele trabalho de 3, 4 dias, ela vir para a Feira de São Joaquim ou para qualquer outra feira, Feira de Sete Portas, ou chegar até mesmo a Feira de Itapuã, a Feira de Jardim Cruzeiro, são várias feiras, Feira do Japão, né, que é no bairro da Liberdade, onde fica o Bloco Afro Ileaê. Em todas essas feiras da cidade, essas mulheres da pesca artesanal, ela tinha essa esperança de mobilidade no trem, porque conseguir R$ 1 emprestado da vizinha, nessas redes de solidariedade que existem entre nosso povo, é possível.
Agora, conseguir 8,80 é muito mais difícil. E, às vezes, implica cerca de 40% a 50% do que ela vai ganhar num dia. Então, as mulheres conseguiam, e por isso que causou tanta revolta que um serviço que vai se implantar de VLT, né, veículo leve sobre trilhos, em 3, 4 anos, já se colocou tapume em todas as estações de trens de Salvador, e não se criou uma outra alternativa de mobilidade e de acolhimento com política pública de cadastramento dessas mulheres para que elas conseguissem continuar em suas lutas por sobrevivência. E por isso que esse fato, há 1 mês e meio, nos causou tanta revolta em Salvador. E, para acabar de completar, no último final de semana, o transporte foi majorado a sua tarifa em Salvador, uma cidade que não abre as suas planilhas de lucro das empresas de transporte público, numa cidade onde, no ano de 2020, assim que começou a pandemia, houve toda uma política de incentivo e de subsídio às empresas de ônibus. É bom que a equipe aqui que está preparando que está nessa conversa aqui, que nós estamos nesse diálogo, a gente possa buscar e levantar todos os dados sobre essa situação, porque realmente nos causa espécie essa situação que está ocorrendo em Salvador. E para a gente é muito importante debater justiça na política de mobilidade, e a justiça social e justiça racial e de gênero, e de territorialidade, porque a gente está falando de uma população destituída de políticas públicas, quando se discute políticas de subsídio para o empresariado do transporte coletivo de ônibus, né? E sempre a política é voltada para os empresários e não para a população, e é a população mais empobrecida. Hoje a gente já tem, com levantamentos do movimento Tarifa Zero, a gente já sabe que em Salvador, 42% da população não pode pagar o transporte. Então, uma situação que há 20 anos atrás nós tínhamos 14% da população que já andava a pé, como a gente diz aqui, essa situação foi se ampliando de forma desesperadora e agora a população é muito maior. Então, para a gente é fundamental que se discuta justiça. E por que a gente está levantando isso? Porque quando o direito à mobilidade ela segue essa contradição que a gente destacou no nosso texto, no livro, de uma sociedade que, quando o serviço tem alguma qualidade, ele logo é vetado o acesso democrático, o amplo acesso. O Brasil tem graves problemas em fazer política pública de qualidade em escala, e nossos entraves com a mobilidade são reveladores, né? Por que o Brasil faz um projeto pontual, né, e houve toda uma propaganda, por exemplo, no Rio de Janeiro, de que o investimento monumental que ocorreu, principalmente no ciclo de preparação das Olimpíadas e no ciclo de preparação da Copa do Mundo, que todo esse investimento seria devolvido para a população e principalmente os nichos mais empobrecidos. Nossa, a gente ficava olhando ali e pensando, nossa, tomara que sirva de exemplo esse investimento em mobilidade para que as outras cidades brasileiras pensem, já que nós temos cidades enormes no Brasil que não têm uma política pública de mobilidade, tem cidades com mais de 80 mil habitantes que não têm nem transporte público. Então, nós olhávamos para esse investimento monumental de recursos na política de mobilidade do Rio como uma espécie de um projeto piloto que poderia se espalhar pelo Brasil. Mas nós vivemos também a realidade do golpe,
um golpe empresarial, midiático, jurídico e militar. O Rio de Janeiro foi tratado como se fez de laboratório para exatamente o desfinanciamento das políticas que poderiam beneficiar a população, seja na universidade pública, na saúde pública, no transporte público, nas possibilidades de moradia popular, assim como nas políticas que ceifam nossas vidas diretamente, como a questão da possibilidade de nós pensarmos em descriminalização das drogas, de nós pensarmos em anistia para os jovens que estão encarcerados. Rafaela já tratou dessa questão aqui, nós sabemos que nessa periferia, em nossos territórios abandonados pelas políticas públicas, portanto, por decisão de gestores públicos, porque não fazer a política é uma política, e é uma política de sabotagem de nossos sonhos. Então, para nós, é muito importante quando Rafaela destaca que, imagine você ter uma estação que fica dentro de um cemitério. Primeiro que para nós, que somos das religiões de matriz africanas, o cemitério é um lugar sagrado. Nós vamos aos enterros de roupa branca, porque quando nós enterramos uma pessoa, nós estamos em cerimônia. Em muitas outras culturas e sociedades mundiais, a passagem de uma pessoa desse plano material para um outro plano, em uma outra dimensão, sim, também é uma celebração. Então, o cemitério é algo muito importante dentro das nossas culturas de matrizes africanas, e por isso não pode ser um lugar, né? Porque para nós é uma contradição, né? Que o lugar do fluxo, nós entendemos que os que partiram precisam de um descanso. Então, lá é um lugar de outro tipo de fluxo. E por isso deveria ser o cemitério um lugar preservado, onde as pessoas possam ir para visitar e celebrar os seus ancestrais. Digamos que nós estivéssemos também no filme Volver, de Almodóvar, né? E também ali na sociedade espanhola, por exemplo, né? Que tem também um trato bem especial para a questão dos que já partiram. Então, eu estou dando um exemplo de uma outra cultura, exatamente para mostrar que em diversas culturas, mundo afora, há um cuidado com o espaço onde se coloca os restos mortais dos que partiram. E o direito à celebração e memória. Mas, obviamente, que numa sociedade que entende que os empobrecidos, que os negros, as negras, que os indígenas, né, que entende que as populações destituídas, que é vista pelas elites coloniais como destituídos do direito de memória, verdade, história, eles não cuidariam jamais, Rafaela Albergaria, do direito do cemitério ser um lugar cuidado e preservado. Portanto, eu acho muito importante essa questão que você, de forma, como sempre, muito potente, observou. Muito obrigado por sua sensibilidade de com você ainda, que vai viver muitos anos com fé na ancestralidade, você possa compreender essas dimensões que são tão importantes para nós, e que as nossas gerações, na nossa diversidade, a gente possa continuar organizando lutas, organizando enfrentamentos para que a nossa existência possa caber no Brasil. Lembrando Sueli Carneiro, no seu livro de 70 anos, e é maravilhoso a gente poder ler o livro Escritos de uma Vida, 70 anos de Sueli Carneiro e 33 anos do Guelé-10, Instituto da Mulher Negra de São Paulo. Quando o Sueli Carneiro nos diz que, para nós, mulheres negras, viver no Brasil é uma situação de asfixia permanente. E é essa asfixia que lega para nosso povo, para nossa juventude, para nossas mulheres, nossos homens, o vão da morte entre a plataforma de embarque e a porta dos trens.
pois nós lutamos por uma sociedade de direito e por cidades de direitos, onde o nosso povo possa efetivamente a gente apresentar nossa plataforma de direito e que ao chegarmos na plataforma ela não seja o lugar não represente o lugar da morte, né? Quando estivermos na plataforma é para mostrar a nossa potência, porque lembrando Banto e Steve Biko, no nosso sonho de consciência negra, para nós só vale estarmos vivos e vivas se for de pé, felizes e orgulhosos e orgulhosas. Portanto, lembrando Lélia Gonzalez, neste país, muitas vezes nós precisamos falar português para entender a dimensão da potência que é a gente. E Lélia Gonzalez que fez isso com Candeia, em 1975, 76, voltando para a quadra da escola de samba, fazendo a escola de samba Quilombo, no Rio de Janeiro, assim como a potência de Zósimo Bubu, e muito antes, Lima Barreto. Todas essas gerações, assim como Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, todos esses nossos baculos, todos esses nossos ancestrais, para lembrar Lélia Gonzalez e nos dizer: nós precisamos entender a importância de um conceito como a mefricanidade, que é nós nos entendermos enquanto potências que erguem esse país e que nós não podemos ter a nossa existência anulada ou as nossas vozes silenciadas. Em 1949, Abdias Nascimento, vendo a miséria racial no Rio de Janeiro, perguntou ao intendente da polícia se era um delito nascer negro e negra no Rio de Janeiro e no Brasil. Mais de 70 anos depois, a gente continua, Rafaela Albergaria, Luiz Brasilino e Bianca Pio, a gente continua fazendo a pergunta: é um delito nós nascermos na periferia do Rio de Janeiro, nós crescermos na Baixada Fluminense, a nossa esperança ficar de pé no meio do asfalto no Rio de Janeiro, em Salvador, no Recife, em São Paulo, em outros lugares do Brasil? Nós estamos aqui para dizer que não é um delito. E por isso que para a gente é tão importante esse diálogo, né? Para que mais pessoas, essa aqui é uma tentativa da gente romper as bolhas. A gente quer conversar com o país inteiro, porque tem muita gente que nasceu na elite que não aceita as brutalidades da elite. Tem muita gente branca que não aceita as brutalidades de um país colonial. Tem muita gente que nasceu na Zona Sul que não aceita a brutalidade da Zona Sul. E é por isso que a gente está aqui propondo diálogos. Eu acho que é muito importante, né? Acho que é muito importante a gente estar aqui falando debatendo e falando sobre o livro. Eu acho que o livro em si, ele traz muito do que ele traz muito ele está colocado e construído dentro de uma perspectiva, né, de produção de memória, de produção de verdade, dentro de uma perspectiva. Eu acho que a perspectiva de reparação é algo que a gente precisa aprofundar o debate, de reparação histórica, todos os processos de violência que nos atravessam, que nos mortificam, que nos adoecem, né? Acho que isso que a Vilma Reis fala tão bem, tão profundamente sobre esses processos, que são processos históricos, né, de mortificação do nosso povo, de mortificação do que nós somos, assim. Acho que é um processo que se repete e se atualiza, né? Acho que acho que o livro ele faz muito esse movimento de trazer as várias perspectivas sobre mobilidade. Vilma falava sobre
como a política de drogas está conformada, né, e estruturada dentro dessa impossibilidade, dessa interdição, e acho que essa interdição ela também tem um sentido muito, ela fala de um processo ainda do medo branco, o medo branco da Revolução Negra, assim, né? Porque o que é a experiência dos rolezinhos falam muito sobre esse processo do medo branco, da revolta e da Revolução Negra. Né? A experiência que é passada no Rio de Janeiro, e acho que é importante lembrar e afirmar que o Rio de Janeiro recebeu mais de 60% dos mais de 12 milhões de africanos que vieram sequestrados e escravizados aqui no Brasil, né? Então, todas essas experiências, e não é à toa, né, que o Rio tem essa experiência exacerbada, né, de mortificação de corpos negros pela política de segurança pública, por todos os laboratórios e todas as formas de violência letal de Estado que se configuram aqui nesse Estado, né, desde dos processos históricos, né, dos grupos de extermínio, que sempre estiveram estritamente vinculados aos cargos e instâncias do Estado, né? Acho que tem uma pesquisa que foi produzida pelo ISER no ano de 2017, que falava sobre os homicídios na Baixada Fluminense, falava quanto o homicídio de um corpo determinado, que é um corpo negro, ele se construiu como de commodity político que viabilizava o acesso às instâncias do Estado e às instâncias de poder, e que hoje ainda se aplicam. Então, eu acho que essa construção, né, e essa interdição não é uma interdição qualquer, é uma interdição que fala sobre a permanência e a operacionalização de um processo histórico de violência e de exceção contra os corpos negros. A gente que edificou, né, essa nação, que construiu e que constrói toda a riqueza social, né, que faz o Brasil ser o que é hoje, a gente foi historicamente impossibilitado de acessar os bens sociais que nós produzimos, né? E essa interdição que se realiza pela mobilidade é uma interdição pelo medo e pela sustentação dessa sociedade calcada na exploração de corpos negros. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. No dia 24 de abril, completaram 4 anos da morte de Joana Bonifácio, minha prima, e quando ela morreu, eu sempre tive algo assim, poder fazer alguma coisa com isso, poder lutar por justiça, poder lutar e disputar a memória, era algo que era muito importante para mim e para minha família. Né? E eu acho que isso fala de um processo, né? Falar sobre essas violências, o que a gente tem feito, acho que o livro em si, as visões que estão colocadas, as várias visões e perspectivas que estão colocadas na diversidade de contribuições de texto desse livro, falam desse processo de disputa de memória, de construção, né, e de disputa da verdade que se foi contada por muitos anos, né, e que a gente tem construído uma série de saberes, de conhecimentos para contar a nossa história, né? Então, de falar sobre as injustiças que foram produzidas historicamente contra os nossos corpos, né? E por isso que eu acho que esse livro ele é também parte dessa construção, né, de reparação, né, em todas as suas perspectivas. A gente aponta ali, a gente constrói e disputa a memória, a gente fala sobre a necessidade de produção de políticas na perspectiva de garantias de não repetição, né? E acho que as lutas que são travadas em diversos âmbitos, quando a Neon Cunha fala sobre transicionar o transporte preciso, fala sobre quais são as violências que mulheres trans negras atravessam todos os dias acessando esse transporte, fala sobre a necessidade da gente pensar essa realidade, da gente olhar para isso na conformação das respostas das políticas estatais que determinam a nossa possibilidade de viver e de morrer, porque, por fim,
a possibilidade de se locomover pela cidade, a possibilidade de transitar por meio de transportes públicos, falam sobre nossa possibilidade de viver e de morrer, né? Falam sobre a nossa possibilidade de existir, falam sobre nossa possibilidade de nos reproduzir, de produzir laços, de produzir vínculos, e por mais que seja a circulação pela cidade, a circulação nos transportes públicos que atendem esses territórios periféricos, por mais que sejam violentas, produzem diariamente vínculos nesse cotidiano, né? Nos trens, por exemplo, tem sempre um vagão o vagão do pessoal que joga buraco, tem o vagão do trem, as pessoas que então produzem uma série de afetividades, porque vivenciar esses espaços de violência constante, por mais que seja duro, por mais que a gente naturalize esses processos, muitas vezes para não se confrontar diariamente com a violência que nos abarca, a necessidade de sobrevivência sobre esse processo é também feita pelo acolhimento, pelo encontro, pela coletividade. Então, esse livro, mais do que falar sobre essas dores, ele aponta para caminhos, ele aponta para respostas, ele se coloca numa perspectiva de disputar quais são as respostas e quais são as políticas que são necessárias para que a gente siga para que a gente siga vivendo, né? Quais são as políticas que são necessárias para que o transporte ele não seja mais um elemento de violência, né? Desde 2013, a gente conseguiu uma conquista, né, muito dirigida pela Erundina, de trazer para dentro da Constituição o transporte como direito, mas a gente está muito longe ainda de concretizar isso, né? A gente ainda vê, como a Vilma fala, né, sobre a dificuldade de se abrir a caixa preta dos transportes, das empresas de transporte serem historicamente as empresas que têm ali uma estrutura, que tem uma série de denúncias sobre corrupção, uma série de denúncias, né, de processos de crimes de colarinho branco, tem uma dificuldade de se abrir a caixa preta dos transportes, porque, na verdade, são muito lucrativos, porque dizem objetivamente sobre as possibilidades da população viver e de morrer. E ao passo que a gente tem no transporte um fator de violência cotidiana e diária, esse transporte, ele também, por mais que ele nos leve, né, para essa dimensão de servir, de fazer com que a sociedade siga andando, como foi no contexto mais inicial da pandemia, na verdade não foi nem o mais duro, porque o mais duro a gente está vivendo agora, mas no contexto inicial da pandemia, quando corpos pretos se tornaram os principais atingidos pela violência e pela mortificação dessa pandemia, tendo que escolher morrer de Covid ou morrer de fome, a gente não se produziu indicadores, inclusive, para dizer quanto dessa população, né, estava usando transporte público, identificava ou imaginava que poderia ter se contaminado no transporte público, quantos motoristas, trocadores de ônibus, Uber, taxistas, quanto dessas pessoas foram contaminadas e morreram, né, a partir dessa necessidade de existência, que era seguir fazendo a cidade andar com os trabalhadores que não são abarcados pela garantia da vida, né, que tem a vida desumanizada, que tem a vida esvaziada, que tem a vida desvalorizada. Então, acho que o que a gente traz nesse livro é mais do que apontar quais são os problemas que abarcam o transporte, mas é dizer sobre a necessidade de mudanças estruturais, sobre a necessidade de olhar para as demandas reais para a construção de políticas de mobilidade, né? A gente dizia, quando a Joana morreu, né, quando a Joana foi morta e tentou se responsabilizar pela morte brutal que ela viveu, né, de tentar acessar o ensino superior e de morrer tentando acessar o ensino superior, tentando circular pela cidade. O que a gente dizia se é recorrente, não é acidente. É quase que uma lenda urbana morrer nos trens, né? Porque
essas estruturas foram pensadas, né, desde da época dos engenhos para transportar mercadoria. E a gente também foi constituído como mercadoria. A gente ainda segue sendo constituído como mercadoria. Então, é importante a gente construir essas narrativas, afirmar a produção de memória para que a gente experiencie uma outra forma de existência. E o impedimento de circulação pela cidade é o impedimento de construção coletiva, é o impedimento de fortificação de uma pauta e das nossas lutas. Não é à toa, como a Vilma Reis muito bem colocou, o Brasil, ele é pioneiro no processo de criminalização das drogas. Em 1879, o Brasil criminalizou a maconha porque a maconha era um elemento ritualístico de encontro, era um elemento de encontro. Por isso que a maconha foi criminalizada. E hoje, o funk, o samba foi criminalizado porque são elementos de encontro, né? São elementos potentes, porque a cultura é determinante para que a gente possa construir outras subjetividades, complexificar a nossa subjetividade. Então, a interdição dos nossos corpos, a interdição de circulação pela cidade, a interdição de experienciar a cidade de uma forma geral, de direito à cidade, ela é colocada ela é afirmada, né, e aplicada pelo medo branco da revolta negra, porque o processo eurocêntrico, eugênico, ele nunca se findou, ele segue sendo implementado com o extermínio dos povos negros, das populações pretas, não brancas e majoritariamente periféricas, segue sendo implementado e segue mortificando todos os dias, por várias formas, pela impossibilidade de acesso à saúde, pela impossibilidade de acesso a trabalho, pela impossibilidade de acesso de poder circular, de acesso ao transporte, por todas essas impossibilidades e pelas violências diretas e letais da polícia, dos grupos de extermínio, das milícias, do tráfico. Então, são muitas formas de mortificação de corpos negros. Acho que, como a Vilma muito bem coloca, eu acho que o que a gente traz, né, e a construção que a gente fez, vem no sentido de afirmar a necessidade de construir e de adotar perspectivas, né, de se pensar a cidade, de se pensar a mobilidade numa perspectiva antirracista, numa perspectiva que vislumbre romper as violências sistemáticas e cotidianas que são organizadas a partir do transporte. Isso passa pela afirmação de transporte como direito, isso passa pelo questionamento e pela reivindicação da abertura das caixas pretas das empresas concessionárias de transporte. Isso passa pelo debate de tarifa zero, porque poder circular para sobreviver e para existir e viver não pode ter um preço. Não pode ser a catraca que nos interdita da possibilidade de existência. Agradecer muito o espaço, agradecer muito esse novo ciclo de debate Cidade Livre, agradecer muito a Vilma Reis. Acho que sempre quando a gente se encontra, eu aprendo muito. A Vilma é uma mestra, é uma inspiração e é uma liderança, né, de todas nós. Acho que a Vilma é uma liderança tão completa, tão potente e tão gigante que as análises e as construções permitem falar e pensar todas as formas sobre o qual o racismo opera. Então, agradecer muito, Vilma, a disponibilidade de estar aqui com a gente, a Elisa também, que participou desse primeiro bloco e que trouxe uma outra forma, né, de se discutir política e de que a nossa construção, ela também é por meio de poesia, ela também é por meio de música, é por meio do canto. Então, a gente tem muitas formas de pautar as nossas lutas
de reivindicar as nossas lutas, de ressignificar as nossas dores e de construir a resistência. Muito obrigada, gente. Rafa, perfeito. Bom, a gente está chegando ao final desse primeiro episódio da segunda temporada do Cidade Livre. Vilma, a gente passa a palavra a você também para te agradecer pela participação, enfim, por toda a sua fala e que você trouxe aqui para o debate. Eu quero agradecer, celebrar por nosso encontro aqui, nosso diálogo, por essas horizontalidades e potência do tema que a gente está colocando sobre a mesa. Eu chamei esse livro de um livro formador, porque, no meu entendimento, é muito importante que a gente, quando a gente está aqui na produção, que nosso tempo é algo tão custoso, que a gente tem dividido para tantas demandas, tantas lutas, que, no meu entendimento, é um livro formador, porque nessas 398 páginas, no meu entendimento, ela faz brotar novas lutas. É um livro para que os gestores e as gestoras públicas das cidades tomem como um livro que precisa estar bem pertinho e ser lido, das pessoas entrarem no livro para compreender, e que os trens do Rio e desse Brasil adentro nos levem para as universidades públicas para formarmos as novas gerações nas engenharias e em outros campos de conhecimento. Que essas lutadoras como Rafaela Albergaria, que estão nos ajudando, que estão nos formando para que a gente pense que esses modais a gente está aqui pautando com outros jeitos políticos, formas da gente pensar o Brasil e também democratizar o debate sobre como deve ser a política de mobilidade no país. É por isso que eu destaquei esse livro como um livro formador, um livro para estar com as gestoras e os gestores públicos, para os conselhos de direito, para os conselhos das cidades, para a juventude as juventudes na sua pluralidade que desafia. E portanto, que o trem possa ser construído com cidadania, com justiça, onde o lucro não siga sendo passageiro ao lado de nossa gente, que diante dos abismos aprofundados com a Covid-19, como bem destacou Rafaela Albergaria, que com este livro possamos conduzir os trens da resistência para vencermos a pandemia do racismo, do sexismo, da segregação espacial brutal que se abate sobre o nosso povo. Muito obrigada por essa sala de diálogo e que são com suas janelas abertas para conversar com todo o Brasil sobre o nosso direito à mobilidade, ao transporte, o nosso direito às cidades e aos territórios, com a gente e com as outras gentes. Viva nós, viva as águas, que une as nossas lutas e que possamos seguir no trem um curso da liberdade e da transformação política em nossas cidades. Muito obrigada. Salve, salve a possibilidade desses debates por liberdade. Bom, chegamos ao final deste primeiro episódio da segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Este episódio teve a produção, o roteiro e a apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta.